Aí para todo mundo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom, gente, cheio de gente aqui conhecida. Um tempão que eu não vejo alguns, gente nova também. E é muito bom poder falar sobre esse relatório. Já é o terceiro ano desse relatório para mim, né, e para quem trabalha com facilitação, eu acho ele extremamente relevante e valioso, porque ele conta muito sobre o nosso trabalho e nos dá aí muitas pistas de caminhos, né, e possibilidades. E é a primeira vez que eu, né, me convido a comentar sobre o relatório. Eu sempre estudo o relatório, acho que ele, como falei, é muito valioso. E essa vez eu quis compartilhar um pouco dos meus estudos. Fico feliz aí, a gente teve mais de 100 inscritos. Então é bem bacana saber que tem um monte de gente querendo facilitar por aí. Então, vou começar aqui com compartilhando a minha tela. Deixa eu só ver que está aberta aqui a sala. Tá aparecendo aí para vocês? Compartilhado? Me deem um feedback aí. Assim, tá ótimo. Tá cheio de carinhas aqui conhecidas, mas tem gente nova também, então me apresentando rapidinho, né? Eu sou a Fernanda Rodrigues. Eu sou facilitadora há mais de 14 anos e a facilitação, propriamente a facilitação com alma, é o meu lugar no mundo, assim, é onde mais eu me conecto comigo, onde mais eu aprendo sobre mim. E é um lugar muito agradável, assim, confortável para eu estar. Então, facilitar, falar sobre facilitação, acho que é onde mais eu acesso a minha própria alma. Então, fico muito feliz, assim. E a facilitação, ela chega na minha vida em 2014, 2 anos depois da minha filha nascer, e assim, com o nome, né? Porque antes a gente percebe, quando a gente facilita, que a gente já facilita há muito tempo, a gente só não sabia que era esse nome. E aí, depois que eu fui entender o que que eu fazia, e fui cada vez mais buscando caminhos para facilitar, né, com mais propriedade e com mais assertividade. Um pouquinho aí sobre mim, para quem não conhece. Então, vamos aqui ao que interessa, né? E como boa facilitadora, eu vou começar com um check-in. E aí, eu queria que vocês colocassem aí no chat ou abrir aí para duas, três pessoas falarem o que que a sua alma facilita. O que que a sua alma facilita? Me deem pistas. Ele colocou conexões. O que mais? É isso mesmo, relacionamento. Diálogos. Estou lendo aqui no chat. Possibilidades, inspiração, transformação, conexões e aprendizagem, despertar, conversas, presença, ser e servir. Oi, Cid. Bia também está aí. Expansão, fluxos, ajuda mútua. Alguém quer abrir um pouquinho, falar rapidinho? Como boa facilitadora, não vai ser uma palestra, gente. Vai ser um diálogo. Paciência, paciência de todos os lados, né? Inclusive o nosso. Fê, Fala, Cid. sabe o que eu estava pensando, uma reflexão que me veio quando vem o que que a minha alma me facilita, para mim vem assim, a gente sempre facilita o que quer, para mim é isso. Eu quero transformação na minha vida, né, no meu modo de pensar, ser e agir. Então a minha alma procura, de alguma forma, como alguém trouxe aqui, ser e servir, entregar isso para o mundo também. Então eu fico imaginando se boa parte de tudo isso que a gente colocou também é o que cada um busca. E aí eu só consigo entregar para o outro o que eu dou para mim mesmo, né? Então acho que é essa
Foi o que essa tua pergunta me levou à reflexão. Lindo, nossa, uma baita sinceridade, né? No fundo, a gente está facilitando a nossa própria expressão no mundo, né, Cid? A gente está facilitando nossa estada por aqui, né? E estar com os grupos, de certa forma, facilita essa conexão nossa, né? Muito bom. Vai, Mari. Eu acho que ficar lendo aqui o chat me inspirou também a lembrar que acho que a alma facilita o campo do grupo. É isso. Sim. É bom, né, a gente estar entre facilitadores, né, e usar as nossas palavras, né, a nossa linguagem, né, mas facilitar o campo para quem não sabe, né, algo muito comum que é a gente, eu não gosto da palavra permitir, né, mas estar aberto, né, para que o grupo emerja, para que o que tem que ser aconteça, né, daquela relação, daquele encontro, né, daquele momento. Eu acho que a gente facilita, eu falo sempre, a gente tem a chave. A gente abre a porta. E aí, depois que a gente abre a porta e as pessoas entram, muita coisa acontece ali, né? Então, acho que a gente facilita que as pessoas entrem, né? E aí, o que vai acontecer ali, a gente é participante, né? Convidado a participar daquele grupo. Muito bom, muito bom. Eu acho que o relatório, depois de ter lido algumas vezes e mergulhar ali em cada coisa, eu sempre volto para esse lugar, assim, de pensar, tudo isso é bastante coisa, né? E às vezes dá até uma ansiedade, aquele tanto de informação. E aí eu sempre volto para mim e pergunto, tá, mas tudo isso é muito legal, mas e eu? Qual é o meu papel aqui? Por que que eu tô aqui? O que que eu tô querendo com isso? E eu adorei a reflexão da Cid, porque ela é muito autêntica e legítima, porque é uma troca, né? Eu falo que a alma tem quanto tempo? Tem facilito desde 2014, são 10 anos, para 11 anos. E o que eu mais ganho é o crescimento da minha própria pessoa e da minha própria alma. Então é quase viciante, assim, né? Porque a cada encontro eu me transformo. Então eu sempre agradeço essa troca, eu sempre agradeço. Eu mais aprendo sobre mim do que qualquer outra coisa, e isso é muito gratificante e legítimo, né? Porque no fundo a gente está aqui para aprender o que que a gente está fazendo aqui. Então eu gosto muito de fazer essa reflexão e queria convidar vocês. O que que eu pensei para a nossa conversa de hoje, né? Então, trazendo até um pouco do que é a facilitação, né? O nosso check-in, falar sobre o relatório, alguns insights que eu tenho, né, que eu tive e alguns pontos que eu acho importante. Ele é muito extenso, então tem bastante coisa para se ver ali, olhar várias vezes, porque ele pode ajudar a gente em muitos momentos. Eu vou falar isso também. Que a gente converse sobre os temas, então cada tema eu vou trazer uma pergunta para a gente conversar e o nosso check-out. E uma coisa que eu queria convidar vocês agora também, vão ser vários convites, é que a gente vai, a partir de agora, entrar no mundo de muita informação, né? Então, como eu falei, o relatório tem muita informação e eu queria convidar a gente para. Eu sei que a alma de vocês já disseram sim para esse encontro, né? Então, a alma está super querendo, a alma é uma criança, né? A gente sempre fala por aqui na comunidade que a alma é uma criança sedenta por aventuras, descobertas e por aí vai. A mente de vocês está aqui atenta, né? Preparada para receber essa informação. E eu quero convidar vocês a trazer o corpo, que para mim tem sido um convite que eu tenho feito em todas as minhas facilitações. Estou até fazendo um curso agora relacionado a isso. E eu queria que a gente trouxesse o corpo também. A gente está muito acostumado a levar a mente para os lugares. E o corpo, a gente esquece que ele existe. Então, eu quero convidar a gente, antes de mergulhar aí nos insights do relatório, que a gente convide o corpo para chegar. Eu não vou pedir ninguém para dançar, gente, pode ficar tranquilo. Mas que a gente sente na cadeira de novo e se perceba sentado na cadeira. Primeiro, isso, né? E em segundo, que a gente perceba os nossos pés. Se eles estão por aqui, onde eles estão, se eles estão rígidos, soltos, onde eles estão, né? Dar uma atenção, assim, levar a nossa mente lá para os nossos pés, perceber o nosso contato com a cadeira.
perceber o nosso contato com a mesa, onde quer que a gente esteja encostando. Uma coisa que eu faço muito como yogini é não encostar as costas no encosto da cadeira. Então, nesse momento, eu vou pedir que você desencoste da cadeira rapidinho. Eu sei que é confortável, mas que você perceba o espaço em volta do seu corpo. E aí, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos também. Então, que para que esse perceber seja mais interno do que externo. Então, que você perceba o espaço que está em volta do seu corpo. Tenta lembrar o que que tem na sua direita, na sua esquerda, à sua frente. Tomar consciência do que tem atrás de você. E que você perceba no seu corpo qualquer coisa que esteja tensa. E direciona a sua consciência, a sua mente para que essa tensão se vá, se desfaça. E perceba que o seu corpo é responsável por levar você aos lugares, de um lado para o outro. Ele é responsável por colocar você deitada, sentada, em pé. É ele que carrega a sua alma, seus desejos, a sua raiva, a sua dor. E se perceber que está doendo em algum lugar, direciona a sua consciência para esse lugar e respira nesse lugar, conscientemente. E convida o seu corpo, com gentileza, com compaixão, para estar presente aqui, aprendendo, observando, respirando. Gentilmente agradeça por ele te acompanhar e suportar tantas coisas. E respira fundo, no seu tempo, do seu jeito. E eu vou pedir por último que você conscientemente vá até o seu coração e perceba as batidas do seu coração e agradeça e respira fundo. E no seu tempo, pode abrir os olhos, voltar para cá. Agora eu cheguei, gente. Juntos, muito bom. Vamos ao relatório, né? Uma das coisas mais surpreendentes para mim no relatório é que o terceiro desafio da pessoa que facilita grupos é manter e cuidar da própria energia. Isso para mim foi maravilhoso quando eu vi ali o reconhecimento, né? Como é que a gente regula a nossa energia? A gente que lida com grupos grandes, médios, pequenos, conflitos, palavras difíceis, conversas difíceis, tomadas de decisões sérias, importantes, que movimentam a vida de tanta gente. A gente fica impactado, né? Todo mundo sabe que já fez a formação, eu não acredito em neutralidade na facilitação, né? Para mim, a gente é grupo, a gente está com grupo, né? Eu sinto com grupo. A neutralidade, ela às vezes foi muito confundida com seriedade, profissionalismo, né? E a neutralidade, ela, para mim, ela é uma omissão enquanto ser. Então, eu sempre falo, o facilitador com alma, ele não é neutro, ele é grupo, né? Ele tem um papel ali de ser um anfitrião generoso, com responsabilidades e talvez precise ir para a borda, né? Para o distanciamento, para poder ver sistemicamente o grupo, mas ele ainda é grupo. Então, como é que a gente tem cuidado da nossa energia, da nossa pessoa, né, do nosso autoconhecimento, para poder servir a esse grupo? Essa foi, assim,
principal insight para mim desse lugar. E aí eu acho que essa frase também é muito interessante, porque a facilitação ela já existe há muito tempo, mais de 50 anos. Mas de 2020 para cá ela tomou uma proporção gigantesca. A pandemia, né? Eu não sei se vocês trabalharam muito, eu trabalhei pra caramba no online em 2020, 2021. E ela atingiu assim um lugar muito bacana de facilitar diálogos e conversas. Então, ela está presente em tudo hoje, tudo, né? De grupos pequenos a grupos grandes, organizações privadas, públicas, sociais. O agente facilitador, né, se tornou um ativista. E eu adoro falar do Alan Kaplan, né? Um ativista delicado, um ativista do amor, um ativista do diálogo. Então, o nosso papel hoje é muito estratégico. Não é florescendo, né, e levantando coisas, mas é um papel importante. Então, essa frase para mim é muito bacana e o nosso papel enquanto comunidade de facilitadores é descobrir maneiras, né, de reconhecermos o nosso trabalho e com coragem, eu falo, preencher ali no check-in do hotel. O que que você faz? Sou facilitadora. Com coragem. Porque a gente fica usando as outras profissões que a gente tem, que é mais fácil, né? Não tem que explicar, eu sou jornalista, sou engenheiro, sou químico, etc., que já são reconhecidas, né? Mas dizer, eu sou facilitadora. Aí a pessoa fala, facilita o quê? Aí você abre conversa e começa a explicar para a pessoa. Então, né, a gente criar maneiras de reconhecer e celebrar e falar sobre isso. Sobre o Session Lab, né, que para mim é uma ferramenta maravilhosa, um grupo, uma empresa, um aplicativo, uma reunião, um estudo, eu posso definir de várias formas, mas que fez essa pesquisa aí com 1.050 pessoas, ainda é um número que não é tão relevante dentro dos números de internet, mas que para mim já diz bastante coisa, em 93 países, né? O Brasil aqui, ó, 2,2. Então é legal vocês se cadastrarem lá para responder. Eu respondi todos os 3 anos e é bacana a gente participar e levantar dados sobre o Brasil, né? Então, a maior parte está aqui no continente europeu, a Europa, né, é muito conhecida por abrir espaços de diálogo, né? Eles tiveram que dialogar durante toda a história deles, então é mais fácil isso para eles, né? Esse campo coletivo de resolver problemas e chamar a comunidade. É uma cultura europeia, então por isso a facilitação é bem forte lá. A América do Norte, né, tem aqui, e o Brasil, 2%. Então, trazendo aí dados de números. Quem respondeu esse relatório, né? Aqui um pouquinho mais assim duro, né? Esses dados, para a gente chegar nos dados que eu gosto mais, são os quais, mas aqui é legal a gente saber que a maioria dos facilitadores são freelancers e autônomos. Depois vem os empresários, e por último, o segundo insight mais valioso desse relatório para mim são os facilitadores internos. Então, primeiro, essa qualidade de energia, né? Como é que a gente modula a nossa energia, esse autocuidado. E segundo, para mim, mais importante desse relatório são os facilitadores internos, o quanto que as empresas estão abertas e abrindo, né, possibilidade das próprias pessoas que trabalham na empresa serem facilitadores e desenvolverem habilidades de facilitação. E aqui, para quem já é facilitador há bastante tempo, uma grande oportunidade de serviço. Vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, assim, ó, do ano passado para esse ano, ó, 31%, um aumento em relação a 27% do ano passado. Então, tanto que aumentou, tanto que as empresas perceberam o benefício de terem colaboradores com habilidades de facilitadores. Por quê? Quantidade de reunião, quantidade de gente, equipes multidiversas, várias gerações coexistindo, necessidade de dialogar, necessidade de ter alguém que medie essa conversa, as habilidades aqui. O papel, né, dessas pessoas, a maioria é facilitador, seguida de consultor e de trainer, né, de capacitador. Então, o facilitador, ele ainda se confunde um pouco, né, o papel do facilitador ainda se confunde um pouco, se mescla um pouco com o consultor, né, você é facilitador e consultor, ou você é coach, ou você é treinador, ok? Você tem um treinamento, você capacita as pessoas com alguma coisa. Então, ainda, né, se confunde, mas a maioria aqui, facilitador.
Os tópicos que essas pessoas, né, nós mais facilitamos, então, ainda é unir pessoas para que elas criem ideias, para que elas pensem ideias, soluções, caminhos, serviços, seguidas de treinamento. Então, ainda se pede muito nas empresas, eu quero uma facilitação para que eles aprendam comunicação. Eu quero uma facilitação para que eles aprendam a trabalharem juntos. Então, ainda tem essa confusão de que a facilitação é um lugar para aprender algo. E a facilitação não é, né? A facilitação é para que o grupo aprenda junto, mas não na figura do professor. Mas eu também sou muito flexível nisso, porque eu gosto da ideia também da janela. A gente entra pela janela que temos. E aí depois a gente habita a sala. A gente vê quem está lá dentro e começa a se relacionar, né? Então, facilitação não é isso, não vou fazer. Então, não é esse o caminho, né? Lembra, é novo, e tudo que é novo a gente precisa de paciência, né? Alguém colocou aqui que eu facilito paciência, paciência de todos os lados, né? Para que todo mundo aprenda o que está acontecendo e emergindo. E team building, né? Que é bem comum também pedirem para gente algo motivacional, que é bem diferente de team building, né? Que é a construção de time, né? Que é a integração, comunicação, formar, né, esse time para que eles possam conhecer o melhor de cada um e entender como que eles vão, né, trabalhar juntos. Então, isso é bem bacana. O relatório sempre começa com uma boa pergunta, então, em 2023 e 2024 foi a mesma pergunta. Quem é o facilitador e o que ele faz? Eles estavam tentando entender, né, e mostrar para a gente quem nós somos e o que que a gente faz. E em 2025 mudou. Qual é a sua visão para facilitação em 2025, né? E agora? A gente já sabe quem a gente é. E agora, para o futuro? Como é que vai ser? E aí, na minha opinião, né, eu trouxe aqui 4 temas principais, que é uso da inteligência artificial. E aí eu fiz uma licença poética de falar, será que é novidade a inteligência artificial para nós facilitadores? Vou deixar essa pergunta aqui. Facilitador interno, aí sim, para mim é uma grande novidade. Ferramentas, será que é novidade? Ferramentas? E a aprendizagem, para mim, uma novidade também, a forma como a gente está aprendendo a ser facilitador. Então, coloquei aqui uma provocação que a gente ainda vai conversar. Juntos até aqui? Perguntas, insights? Quem quiser fazer, sabe também que a sala de facilitação com a alma é assim, não precisa levantar a mão, fala, abre o microfone e fala, Fê, deixa eu falar aqui uma coisa. Abre e fala. E a gente segue junto, então. Então, falando, eu acho que eu não comecei a gravar, ou eu comecei? Não comecei, não, tô gravando, tinha esquecido. Então, o uso da IA, da inteligência artificial. Mais bacana para mim que apareceu, né, de todas as pessoas que responderam, e aí no relatório aparecem alguns depoimentos, né, como é que a gente usa IA sem perder a essência humana? E aí, aqui, eu fico naquela dúvida, né? Será que a IA é uma novidade? E aí fala, claro, Fê, você tá doido, ChatGPT lançou ano passado. Sim, ChatGPT é uma IA. Há quanto tempo a gente usa inteligência artificial, gente? Quem tem noção? Vamos pensar uma coisa bem simples, tá? A máquina de lavar roupa. Posso programar a máquina de lavar roupa? A gente usa inteligência artificial há bastante tempo. Claro que ela está bem mais evoluída agora e toda essa evolução tem causado um burburinho, mas ela está com a gente há muito tempo já. O Zoom é uma inteligência artificial? Não deixa de ser, né? Aí a gente precisa falar de definições. Eu pedi o chat GPT para listar, e aqui cuidado com esse tanto de informação assim no slide. Ai, credo, cuidado, muita coisa. Eu detesto muito slide, mas eu quis causar isso. Pedi o chat GPT para listar IAs disponíveis no mercado hoje que podem ser usadas pelo facilitador, pela facilitadora. Gente, olha o tanto de coisa. Dá uma olhada assim rápida e se perceba nessa lista. É, Beleza. você falou no slide anterior, né, sobre a IA já estar conosco há muito tempo. Eu acho que ela tinha talvez um outro nome, né, tecnologia, equipamento, ferramenta. Agora a IA, ela quase conversa com a gente, quase, e assim, parece que é de
pessoa para pessoa. Eu acho que essa é a diferença que ganha esse nome, né, de inteligência artificial, assim. Eu tenho essa percepção dessa diferença, né, porque eu não converso com a minha máquina de lavar, eu só aperto o botão. Ah, E eu com o chat converso, viu? Porque GPT, quando ela tá prestes a pifar, eu falo, por favor, não faça isso comigo, eu preciso muito de eu você. só agradeço, né? A lava-louça, então, gente, eu agradeço. Falei, olha, obrigado, vou ver um filme. 2 horas a gente conversa. Não é? É incrível. Mas Então, é mais ou essas. menos essa diferença, assim, que a tecnologia, a ferramenta, o equipamento, eu não conversava como de pessoa para pessoa, né? A IA já dá essa impressão, assim, que ela está falando com a gente e até quase que reconhecendo a gente, né? Enfim, Perfeito. esse É um bom assunto. ponto. Eu acho que assusta talvez agora a gente tá em casa e de repente a Alexa fala junto, né? Você fala, que é isso? Quem convidou você, né? E aí às vezes eu fico em pavor quando ela começa a ficar verde, assim, piscando, que tem mensagem. Eu falo, gente, tá de madrugada, ela tá piscando ali, ó. O que que ela tá fazendo? Então eu acho que é isso, né? Essa interação mais direta, né? Mas se perceberam aí na lista, algumas pessoas colocaram aqui no chat também, né? A outra Fê. Eu consegui treinar o chat GPT com meus textos antigos, para ele pegar meu tom de voz. E hoje em dia os textos que gero por ele já estão super humanos. É, sim. Aliás, o chat GPT às vezes me humilha. Ele é muito eficiente, né, galera? Tipo, eu falo. Mas ele me deu espaço para eu aprender violão e voltar para o meu francês. Então, estou muito contente, assim, que eu ganhei, né, mais tempo de vida, assim, mais de vida pessoal, né? Então, eu fiz essa avaliação e aqui em rosa são e aqui embaixo, né, são todas as ferramentas que eu uso no meu dia a dia. E eu acho uma ótima reflexão, assim, para se parar e fazer. Nem eu imaginava, gente. Eu fiquei impressionada o quanto em 5 anos eu aprendi eu falo fuçar, né? Que eu falo que a principal habilidade da vida é você fuçar, você saber fuçar as coisas e aprender depois sobre melhor. Mas o tanto de coisa que eu aprendi, né, nos últimos 5 anos relacionadas ao mundo digital, à inteligência artificial, a aplicativos, a facilidade, né? Então, o Canva, o Asana, o Mentimeter, o Miro, o Zoom. E se você parar para olhar isso aqui, você vai ver que a inteligência artificial e a tecnologia está com você há bastante tempo. Bastante tempo. Faz sentido aí para vocês esse pensamento? E aqui, né, para que a inteligência artificial? Eu amo também ferramentas online e tudo que pode me dar mais tempo de vida, assim. Então, a inteligência artificial no relatório, ela aparece mais, né? Os facilitadores que responderam colocam para tarefas burocráticas e análise de dados, relatórios. Ah, graças a Deus, quem aqui não gosta de relatório, eu detesto fazer relatório. Então, assim, ajuda muito a fazer relatório. E aí você, claro, né? Ela ainda não é perfeita, então você tem que olhar com muita é, responsabilidade, porque não sei se vocês já perceberam, mas o chat GPT, ele quer ser, ou ele, não, a minha é ela, chama Clara, muito encantadora comigo, sabe? Ela quer me seduzir, então ela inventa dados, ela inventa informações. Então é muito importante olhar, né, com cuidado. E como mais um membro da equipe, né? Eu acho que a inteligência artificial que conversa, como o ChatGPT, por exemplo, e outras parecidas, ela vira um membro, né? Então, assim, isso também é muito relevante da gente pensar, né? Quando a gente pensa no facilitador sistematizador, aquele que está na sala para sistematizar, e aqui mesmo agora no Zoom a gente tem o All Companion, não sei se vocês já ouviram falar, o All Companion, ele vai fazer o resumo de toda essa reunião, por exemplo, de toda essa conversa. E é incrível o resumo. Não sei se você já usa, eu uso muito para fazer briefing. Então, eu entro na sala com o cliente, depois eu faço o briefing, 5 minutos depois eu mando o resumo para o cliente, que a gente fala, nossa, é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que a gente conversou. Então, é bem interessante usar aqui no Zoom esse recurso. Eu não sei nas outras plataformas de diálogo o que tem, né? Eu só uso o Zoom, então é o que eu sei. E aí eu acho bacana que essa resposta aqui, né? Eu a uso para criar primeiros rascunhos, não agendas finais. É um insight também muito valioso. Por quê? É muito cômodo usar o ChatGPT e todas essas IAs. Mas é muito cômodo a gente esquecer a nossa própria capacidade. Lembra que eu falei? Ah, às vezes eu fico me sentindo inferior ao ChatGPT.
Por quê? Ele é ótimo, ela é ótima. Mas eu dou um limite. Tanto que eu tenho algumas amigas que usam e falam assim: não, já estou na terceira edição do texto e não gostei. Aí eu falei: olha, sabe o que eu faço? Eu peço uma edição, eu peço uma vez. E depois eu mesma edito para poder colocar minha própria essência e minhas próprias palavras. Então, ela funciona para mim como uma sugestão, uma mentora. E depois eu tento colocar, né, a minha própria alma, para eu não perder que eu gosto muito de escrever, para eu não perder e me desconectar, né, da minha própria capacidade. Então, eu tenho feito isso, né? Não sei se tem a ver ainda com porque que a minha geração é uma geração que navega entre o analógico e o digital, então eu tento muito preservar o analógico em mim, até como um resgate da minha própria identidade, que não funciona com a minha filha de 12 anos, ela não tem a menor necessidade, por exemplo, apesar dela escrever muito bem. Mas ela não tá no digital, é engraçado, né? Ela ainda não escreve no digital, por conta da escola. Então, eu acho isso muito bom. Ela ainda escreve no analógico, escreve à mão, né? Que é bem interessante ainda esse ponto. Apesar de saber tudo digital. Então, eu gostei desse lugar aqui, né? Eu uso para criar primeiros rascunhos, não a parte final. Deixa a parte final para você, deixa a arte final para você. Então, eu gostei desse ponto aqui. E aí, a IA, e toda essa tecnologia, ela aparece antes, durante e depois da facilitação. Como, né? Então, antes, igual eu falei, o All Companion, né, para briefing. Você consegue fazer o resumo da reunião. Então, isso também, eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de fazer reunião com as pessoas e ficar anotando as coisas, porque eu gosto de estar presente para a pessoa, eu gosto de estar aqui olhando. E aí, quando acaba a reunião, eu reservo um tempinho para eu escrever o que que aconteceu. Era assim antes do All Companion, né? Eu escrevia as minhas percepções. Eu ainda mantenho isso, porque o Zoom demora um tempinho para mandar por e-mail o resumo. Então, eu tento comparar o que eu escrevi depois de percepção com o que o Zoom me manda de resumo. Então, ele é ótimo para te ajudar no briefing, né? E aí, depois, se você pega esse briefing e joga no chat GPT, ajusta, joga no chat GPT e pede, olha, eu estou com esse serviço, essa empresa, essa situação, me ajuda a pensar caminhos de solução, que é um bom prompt. E aí, acaba ajudando a gente a pensar caminhos de solução. Então, você vai tendo uma conversa. E uma coisa que eu faço muito com a Clara, que é a minha inteligência artificial, falar para ela assim, a gente vai abrir agora um novo cliente. Esse cliente é assim, assim, assado, né, a missão é essa, então eu faço uma contextualização para ela me ajudar aí também. Durante, né, pré, então a gente usa aqui o Miro, o próprio Drive, pré-facilitação, então a gente já usa isso um tempo para preparar design, né? Durante os registros da facilitação e depois na coleta. Então, todo esse registro, ele serve de coleta de dados do que foi facilitado, do que foi dialogado, do que foi produzido, da tomada de decisão do grupo, que vai te ajudar a fazer o relatório. Então, toda essa coleta de dados, depois que você alimentou lá a inteligência artificial, se você coloca lá, você tem um novo assistente, né? Uma pessoa que vai te ajudar a pensar caminhos. Então, o tanto que é importante, o tanto que é interessante a gente jogar, e trabalhar junto com a tecnologia e com a inteligência artificial, isso falando do digital. E aí, vou voltar aqui para vocês, né? E vocês, como que vocês usam a inteligência artificial sem perder a sua alma, sem perder a sua essência? Como que vocês têm usado? Vou abrir aqui o chat e também abrir aí para duas pessoas compartilharem no microfone, se quiserem. Alguém quer trazer? Como que você tem usado? Isso aqui é muito novo para você? Nunca tinha pensado nesse ponto? Estou chegando agora. A Cris, né? Diálogo com gentileza com IA. Sim, gente, tem que pensar na revolução dos robôs, né? Eles só vão poupar quem foi gentil. Eu penso nisso todo dia também. Eu uso bastante parecido contigo, Fê. Eu uso como uma espécie de pontapé inicial, assim, para avançar essa fase inicial de criação.
e dependendo do resultado, eu aplico mais de uma IA, comparo os resultados e vou tirando o que eu mais gostei de cada uma, mas eu não deixo de colocar a minha mão, sabe? A arte final ali é a coisa que a IA não consegue fazer ainda. Eu acho que talvez nunca consiga, né? Como a gente, né? Assim, que é o nosso estilo, o nosso jeito e o nosso toque final. Boa. É a nossa alma, né? A nossa mistureba de coisa, né? A serviço ali da criação. Achei legal aqui. O André colocou atualmente, uso pouco, mas como cocriação comigo. Boa. Como é isso que você deu nome para IA? A Lili colocou, então, você pode personalizar a sua IA, né? Você dá nome, você cria uma personalidade. A minha tem uma personalidade de 5 grandes pensadores. Então, ela pensa como Brené Brown, Alan Kaplan, o Ken Wilber, Humberto Maturana e tem uma outra, quem é? Que é a Angela Mailu, eu esqueci o nome, que é uma ativista. Assim, eu dei pensadores que eu gosto. Falei sobre esses pensadores e fui criando uma personalidade. Por quê? Porque são essas as minhas referências, minhas inspirações. Então, eu fui explicando para ela, né, conversando com ela e dando a ela uma personalidade que fosse produtiva para mim, assim, mais inspiradora também. Então, é muito, muito interessante fazer isso. Priya Parker, não tá, Priya, na minha IA, na Clara. E dei um nome, gente, Revolução dos Robôs. Eu assisti muito filme de ficção, muito, a vida toda. Então, assim, eu sempre trato bem. Isso, André, montei no chat GPT, essa persona, pago. Exato. Quem mais? Alguém colocou aqui, usar para ampliar repertório, não para resultados finais. Sim, nossa, ela é ótima, assim, com resumos, né? Às vezes você quer. Ai, procura para mim um artigo que fala sobre isso, eu quero aprender um pouco mais. Ela vai, acha o artigo. Tradução, gente, ai, tradução é maravilhoso, assim, ela traduz muito bem, então você poupa ali, né, de ter que gastar energia lendo em outra língua. Então é muito bom isso, né? Tem vários recursos. Aprender a usar IA hoje. Para mim é um caminho muito importante, assim. Vamos seguir então mais um pouquinho? Deixa eu ver aqui quem mais. Vocês vão me falando aí. Perdeu a configuração? Não sei, a minha ainda tá lá. Perdeu. Eu tenho duas, inclusive, uma paga, uma não paga. Segundo insight mais valioso aqui para mim, além do cuidado interno, que eu vou sempre falar, é o facilitador interno. Aqui eu tenho tido bons resultados não só com as facilitações, mas em capacitar times inteiros para serem facilitadores internos. Então, eu já fiz isso na Eduz, eu já fiz isso, eu até anotei aqui, no SESI, no SESC, na área de educação principalmente, né, o quanto a educação está aberta, né, a abraçar essa nova modalidade de aprendizagem, né, que é mais coletiva, então o professor facilitador, a professora facilitadora. Recentemente, eu fiquei tão feliz, essa semana eu recebi um convite, fiquei assim, me sentindo bem velha, sabe, meio madrinha, assim, do evento, eu falei, gente, eu tô alcançando idade sendo madrinha de evento. Então, assim, ser madrinha de um evento de uma universidade para falar sobre a minha experiência com a facilitação e o quanto é importante a mentalidade e as habilidades de uma pessoa facilitadora hoje dentro da educação. Então, eu fiquei muito contente, eu ainda não posso revelar onde, mas fiquei muito contente. E um outro convite também em universidade para fazer um planejamento facilitado, né, da projeção de 5 anos dessa universidade. Então, muito interessante como a facilitação, e isso é um sonho antigo meu, tem ganhado espaço dentro da educação. E aí, o facilitador interno, às vezes a gente pode pensar, ai, gente, mas aí todo mundo agora vai facilitar dentro da empresa, nós vamos perder trabalho. Será? Será que não é mais uma oportunidade da gente trabalhar, da gente criar multiplicadores, né? E nos relacionarmos com a empresa num sentido mais sistêmico, né? De entender as necessidades em todas as áreas, de pensarmos mais estrategicamente, não só uma pessoa que vai ali medir um conflito ou faz uma oficina
para a criação de um serviço, de um produto. Então, a gente acaba sendo mais estratégico dentro da organização, né? Mais ativista, como eu gosto de falar. Não só uma visita, mas uma pessoa que é convidada a participar mesmo da empresa. Essa frase está lá, então tem várias frases também muito importantes. A opinião dos especialistas no relatório é muito valiosa, não só os dados, mas o que os especialistas falam. E aí, essa frase me chamou muita atenção, né? O desenvolvimento de facilitação interna é uma daquelas ideias que podem realmente transformar a maneira como as organizações operam. E aqui a gente está falando não só de mudança comportamental, mas estrutural. E eu gosto muito de trazer aqui uma reflexão na formação de facilitadores com alma, que é a gente não está mais na era do super-herói, do homem, como eu falo, do Homem-Aranha, ou do Super-Homem, ou do Batman. Nós agora estamos na era dos Vingadores, como é que chama aí, gente? X-Men, os grupos. Me contem aí quem gosta da Marvel, etc. Que são grupos que salvam o mundo. Não é mais uma figura, entende? É um grupo diverso, com habilidades diversas. E a próxima geração já está sendo formada assim, né? Então, o Avengers, Liga da Justiça, Ronaldo, ó, você tá na minha época, Ronaldo, Liga da Justiça. Mas, enfim, é isso, sabe? Então, a facilitação, e aí você pega ali o projeto Aristóteles do Google, não sei se vocês chegaram a ver essa pesquisa do Google, que é maravilhosa. Eu uso muito quando eu vou fazer integração de times, né, como pesquisa, recurso, reforço de autoridade, etc., para explicar a importância de um time múltiplo que tem segurança psicológica para quê? Abraçar a diversidade, abraçar o que que cada pessoa pensa, como cada pessoa faz, né? Então, isso é extremamente importante e a facilitação, ela é esse lugar, né, de abraçar a diversidade. Então, fica a dica, né? Eu vivi a vida toda aí com Super-Homem, Batman, eu adoro, mas eles até fizeram um filme juntos, gente. Vocês viram? Tem Batman e Super-Homem juntos. Eles tentaram recuperar ali a autoridade deles, mas não deu certo. Quem salvou? Fer, Pra você? seu áudio sumiu aqui. Ficou mudo. Sério? O áudio ficou mudo para mim também. Acho que voltou. Voltou? Não. Voltou. Voltou? Voltou. Ah, tô com o microfone bem aqui do lado, deixar mais pertinho. Então, estamos juntos, certo? Aqui alguns depoimentos do relatório, né? Então, a facilitação se torna uma habilidade essencial que as equipes modernas adquirem em todos os setores. Então, eu tenho feito muita formação dentro de empresas, para formar pessoas, para elas fazerem reuniões mais assertivas, para elas fazerem mediações, para elas desenvolverem habilidades de escuta, de observação, pensamento sistêmico. Então, percebam, né, que como as empresas estão reconhecendo isso. E o relatório traz isso de uma forma muito bacana. Depois eu vou deixar com vocês esses slides. Beleza, então agora vamos juntos aqui, né? Quais são as habilidades da facilitação que servem perfeitamente à liderança? Quem me ajuda? No chat, falando? O que que uma pessoa facilitadora tem como habilidade que serve perfeitamente ali à gestão e à liderança, a ponto deles se interessarem a aprender? Escutativa, boa. Visão sistêmica, observação, empatia, curiosidade, fazer perguntas, muito bom. Mediação, planejamento. Gosto muito, André, de falar o planejamento, a assertividade, né? Quando você tem uma atividade com passos, né? O tanto que a reunião fica produtiva. Pensar e agir como um todo. Investigação, será e se. Né? Sair daquele papel do líder que salva para o líder que fala, e aí, o que que a gente vai fazer? O que que você pensou? O que que você pensou? Né? Construir junto. O líder facilitador, né, que a gente chama, eu tenho a formação de facilitadores com alma e tenho a formação interna dentro das empresas que eu chamo de liderança facilitadora, que já é bem comum na área usar esse termo.
E aí talvez vocês possam pensar, Fê, mas você é doido, tá falando sua estratégia. Gente, eu quero é que todo mundo faça isso mesmo, porque eu quero que as pessoas trabalhem com facilitação. Então, para mim, assim, é impossível eu sozinha, quem já esteve na sala aqui comigo sabe, atender todas as empresas. Nem quero. Quero aprender violão, lembra? Não quero. Experimentação. Então, olha, né, o tanto de coisa que a liderança facilitadora pode aprender com a facilitação. E aí, o terceiro ponto, né, ali das 4 coisas que eu queria trazer para essa conversa é como a gente faz. Então, isso é bem interessante como pesquisa, né, e muito interessante para a gente que está se desenvolvendo, sempre desenvolvendo, entender como que o outro facilitador faz, o que é que usa, quais são as ferramentas. Então, também tem isso lá. E aí, o Google Docs, o Miro, a própria Session Lab, para quem é assinante, e tem a parte não assinante, que também é muito valiosa, não sei se vocês já entraram lá para conhecer, o Zoom, Mentimeter, são ferramentas mais usadas, né, para quem facilita no online. Então, as principais ferramentas, e eu amei, gente. Olha qual é a principal ferramenta. 79%. Eu, que sou a mais analógica que digital, apesar de usar tantas ferramentas, mas eu amo o analógico. Tô bem nostálgica, gente. Acho que eu tô na crise da meia-idade. Mas qual é a principal ferramenta? Meu marido fala que eu tô na crise da meia-idade, sabe? Porque eu tô comprando CD. Fala sério. Ele fala sério, que você tá comprando CD. Eu falei, "Não." Papel e caneta. Quem aqui é louco do papel e caneta? Vai. Papelaria. E post-it. Sou a louca dos Post-it. post-its, sou a louca. A gente é analógico. A tecnologia principal para mim é o grupo, não tenho dúvida disso. É a principal tecnologia. E papel e caneta, você faz, nossa, milagres, diálogos incríveis. Então, né, eu sempre falo, não tem nada, papel e caneta. Papel, caneta e você. Papel, caneta e o grupo. Você e o grupo, pronto, mais nada. Nem papel e caneta precisa. Então, ainda, né, isso é bastante reconhecido e eu acho isso muito importante, seguido do Zoom e depois o PowerPoint. Eu uso o Canva hoje, eu não uso mais o PowerPoint, então o Canva para mim hoje é um recurso, uma IA que facilita, porque tem vários templates prontos, né? Eu já template da alma, então é muito fácil, né, de inserir, de mudar, mais tempo para o violão. E seguimos. Ferramentas de design, a principal é papel, caneta. Quem já fez aqui a formação sabe que design é forma. Tudo que é forma é design. Então, computador é design, papel e caneta é design, a cadeira é design, a cadeira em círculo é design, cadeira joelho a joelho é design. Então, tudo que é forma, que está a serviço do diálogo, é design. Então, se eu quero que as pessoas escrevam, facilitar isso, eu entrego ali em cima da cadeira um papel e uma caneta. Porque se eu ficar esperando a boa vontade que eles procurem um papel e uma caneta, eles não vão escrever. Então, o design, a gente fala nunca é neutro. Então, é importante a gente pensar design, né? Então, tá aqui, ferramentas de design. E ferramentas de entrega. O que que o relatório considera entrega? A gente preparou, a gente mapeou, preparou, e aí a gente está fazendo a entrega, a facilitação em si. O que que a gente usa para fazer a facilitação em si? E aqui ele trouxe tecnologias, né? Para fazer essa entrega. Mas fora da tecnologia, no analógico, quais são as ferramentas de entrega? Vamos fazer um brainstorm aqui. O que que você acha que é ferramenta de entrega da facilitação durante, assim, está acontecendo, o que que eu preciso? Cartolinas, flip, Cartolinas, flipchart, Flipchart, meu amor, eu amo Flipchart. Flipchart, que mais? algo que represente o bastão da fala, um clássico. Bastão da fala, que é, né, para poder simbolizar quem vai falar, para quem ainda não é um facilitador e não sabe o que é. Que mais?
própria organização da sala, às vezes em Quem é círculo. mineiro? Organização da sala, os círculos, as cadeiras. Quem é mineiro aqui? Mineira. Mineira, mineira. O que que não pode faltar na facilitação de uma mineira? É isso Café. mesmo que você está pensando. Pão de queijo no Café. coffee break, né? Café e comida, café e comida, café e comida, né? Então, são ferramentas maravilhosas de uma boa conversa. Se você é mineira, você entende. O Sul também, né? O Sul também come muito, todos os estados brasileiros, mas a mineira. Eu sou filha de mineiros, família de mineiros, então, assim, se eu passar um dia em Juiz de Fora, que é a minha cidade, e for visitar as pessoas, eu vou comer todas as vezes que eu entrar na casa de alguém, de manhã, de tarde, de noite. Se eu entrar assim a cada 3 horas, eu vou ter que comer a cada 3 horas, porque os diálogos acontecem na mesa de cozinha, na mesa da cozinha. Então, a comida é algo muito importante, né, para o diálogo, e para mim é uma grande ferramenta a comida. Então, aqui um insight também que eu queria trazer sobre design para vocês é que até o coffee break de uma facilitação com alma é intencional. Até o coffee break, o tempo de coffee break, onde vai ser a comida que eu vou escolher. Eu já fiz uma vez, e aqui fica a dica, para um grupo de integração, que na hora do coffee break, ao invés de me servir, eu encontrava uma pessoa e eu ia servir a pessoa. E a pessoa ia me servir. Para eu poder o quê? Conhecer a pessoa. Então, o design é a serviço da interação, da integração. Então, design é intencional o tempo todo. Para os controladores, se você deseja controlar alguma coisa nessa facilitação, controle o design. Deixe o resto acontecer fluido, mas controle o design, que vai ser bacana. Então, juntos, então as boas e velhas ferramentas analógicas, como caneta, papel e notas adesivas, post-its, ainda são ferramentas mais usadas para o design de sessões presenciais e até online, né? Então, porque quem já fez aqui online, às vezes, mesmo com o Miro e com vários recursos de registro online, eu gosto de pedir, pega um papel e uma caneta, vamos nos próximos 15 minutos você escrever aí o que que ficou para você dessa conversa, porque a escrita, e aqui quem já leu Julia Cameron e O Caminho do Artista, e já fez o processo dela lá de 12 partes, etc., e tem o hábito de fazer journaling, né, de escrever, sabe o quanto que a escrita ativa o quê? O que que eu convidei vocês para poder, no primeiro momento aqui desse encontro, ativa o corpo, as sensações, né? Otto Scharme, teoria U, para quem gosta, né? É cabeça, mente, mãos. Então, eu sinto, eu penso, eu faço. Então, eu prestei atenção no que a gente está falando aqui agora. Eu estou sentindo várias coisas dentro de mim em relação ao que está acontecendo aqui. E depois eu posso me convidar a registrar isso. O que que foi bacana para mim, etc e tal. Que a gente chama de journaling, né? E aí, gosto muito de citar a Julia Cameron aqui. Para quem não leu, O Caminho do Artista. Né? E ela tem um outro também que é sobre escrita. Não vou lembrar, se alguém lembrar aí qual é o livro da escrita dela. E aí, quais são as habilidades necessárias para ser um facilitador ou uma facilitadora, né? Eu destaquei alguns aqui: escutativa, flexibilidade e saber fazer perguntas. Principais habilidades. Onde está a tecnologia aqui? Tecnologia humana, né? Então a gente tem que aprender o quê? A saber escutar, e eu falo principal, gente, é saber mapear o contexto, observar o contexto. E aqui, né, a gente tem um apoio gigantesco, que é todo o estudo do Goethe, o trabalho do Alan Kaplan, o trabalho do Maturana, para apoiar a gente a aprender a apurar a nossa escuta, né? Eu adoro quando o Kaplan, no livro Artistas do Invisível, que é base da nossa formação, fala assim: vá para uma praça como exercício de apurar a escuta e fica ali 1 hora escutando sons e anota tudo que você ouviu, tudo. A folha, o bichinho, as pessoas passando, o carro, os seus próprios pensamentos, anota tudo, tudo. E isso é um exercício de aprofundar a escuta, de visão sistêmica, de presença. Então, olha que convite, né, bonito e que vale a pena, né? Então, às vezes eu estou num shopping center, não precisa ser um lugar também, natureza mágica, eu estou num shopping center. Eu parar e observar o que está acontecendo ali. É um baita exercício de apurar o olhar, de visão sistêmica, de escuta profunda, né, de observar as relações e por aí vai. Flexibilidade, os controladores
Aliás, eu tenho um grande insight, assim, que eu penso sempre, já falei em algumas turmas, que todo facilitador é um pouco controlador. Não sei como é que chega aí para vocês, ou facilitador. Mesmo. Nós gostamos de, se você olhar para a sua infância, você era a pessoa que falava, gente, agora vamos jogar vôlei, gente, agora vamos jogar videogame, né? Então você gosta, assim, meio de conduzir o grupo, né? Para quem é controlador, fala, mas isso não é controle, é tão legal, eu só quero levar as pessoas, mas tem um pouco aí de uma vontade de controlar, né? E aí, para a gente trabalhar a adaptabilidade e a flexibilidade, eu vou falar do meu lugar, né? Eu sou filha única, então haja, né, vontades. Mas eu fui flexibilizando e aprendendo com muita terapia e yoga. A yoga, o tapetinho da yoga, me ajuda a trabalhar a minha flexibilidade, porque eu sou muito aprendiz ali. E o corpo, né? A rigidez, a inflexibilidade, o corpo, ele sente. E a yoga, ela me dá humildade. Primeiro é um tapete, você tá ali, né, de joelhos. Então, a humildade de você se curvar ao seu corpo, né? Aos seus limites, ao limite da sua pele, ao limite do seu osso, ao limite dos seus músculos. E parece conversa doida, mas não é, gente. É assim, ó, o corpo, a cabeça, o coração e a alma, tá tudo ligado. Então, quando você flexibiliza o corpo, parece que ele, em resposta gentil, flexibiliza a sua mente. E aí, quando você começa a estudar os estudos da yoga, você vê lá nos yoguins antigos que a yoga foi, né, um caminho, e aí quem aqui é professor me ajude, ou professora, foi um caminho de flexibilizar a mente mesmo. Então, o tanto que é importante a gente trabalhar a flexibilidade, não só, como que eu aprendo flexibilidade? Em você, no seu corpo, no seu dia a dia, né? Colocando limites. Olha que coisa louca, colocando limites, né? Então, isso é importante. E fazer perguntas, né? Fazer perguntas também é uma coisa que você é treinável, né? E a pergunta, ela está conectada com a curiosidade. A curiosidade está conectada com a humildade. Então, você se colocar no lugar do não saber. Eu não sei. E agora? Agora pergunta. Então, sempre pergunta, né? A gente tem hoje uma sociedade que convida a gente a dar resposta o tempo todo, a saber tudo, né? Você abre o feed ali, o meu, por exemplo, eu vou te ensinar isso, eu vou te levar para esse lugar, eu vou fazer isso, eu sei isso, eu sou bom nisso, eu sou especialista naquilo. Cadê as perguntas, né? Cadê o eu não sei, me ajuda? Tô com problema, me ajuda? Né? Você sabe isso, por favor, me ajuda. Cadê o contrário, né? Tá todo mundo especialista. Cadê o lugar de aprender, né? Cadê o aprendiz? Então, a pergunta ela está conectada com o aprendiz. Então, cada grupo é novo. É tudo novo de novo. Cada grupo é um momento. Então, você ter essa humildade de escutar o grupo bastante, bastante, escutar bastante. Então, quem aqui também já fez a formação sabe que a gente dedica muito tempo ao mapeamento. Então, por mais que as empresas queiram um treinamento para a semana seguinte, eu sempre falo: posso mandar um Forms anônimo? Eu posso conversar com 5 pessoas rapidamente, 30 minutos no Zoom? Por quê? Primeiro, eu adoro verificar o briefing. O que é verificar o briefing? É eu conversar com alguns participantes se o que está chegando da diretoria para mim faz sentido. Porque às vezes a diretoria pede, eles não sabem se comunicar. Aí você vai escutar as pessoas e o que acontece? A gente não tem espaço seguro para falar, a gente tem medo de falar. Então, a gente verificar esses dois lugares, não para invalidar o briefing que foi dado, porque cada um vê o horizonte de onde está. Isso é humildade. Então, eu vi esse horizonte aqui da diretoria, agora eu vou ver esse horizonte aqui do grupo, vou juntar isso com o meu próprio horizonte e juntos vamos conversar sobre isso. Então, fazer perguntas, ser curioso. Mais um recorte ali bacana, né, que eu achei. Então, em um mundo de trabalho virtual híbrido e períodos de atenção reduzidos, os facilitadores têm a oportunidade e a responsabilidade de trazer o corpo, como eu falei, de volta ao espaço de trabalho, né? Cadê esse corpo doente, com burnout, tomando Dorflex todo dia, com enxaqueca todo dia? Traz o corpo. E hoje em dia é tão mais aceitável e quase implorável, vamos saber, não sei se a palavra existe, mas as pessoas imploram por um momento de respiração antes.
Elas imploram, elas amam. E elas não conhecem, muita gente não conhece. Então, ter um momento de respirar, um momento. Eu fiz a formação ano passado aqui em Ribeirão, e aí a fotógrafa chegou, não sei quem é que estava aqui em Ribeirão, a Mônica estava. Mônica chegou ali. E a fotógrafa chegou e falou no meu ouvido assim: Fê, que ambiente de aprendizagem diferente, tem duas dormindo ali no canto. Aí eu falei: elas estavam cansadas. E tá calor, o ar-condicionado tinha estragado, gente. Elas estão dormindo. O que eu vou querer de uma pessoa sonolenta? Que ela durma. Elas dormiram ali 10 minutos e voltaram. E a fotógrafa tirou foto, elas dormindo. Então, assim, né? Eu quero da pessoa o melhor dela, mas eu não quero tudo dela. Eu quero que ela esteja bem, entende? Então, é importante para mim um ambiente onde as pessoas elas querem. Então, começa assim, né? Todo mundo em rodinha sentado. Aí, quando você vai ver ao longo da formação, as cadeiras estão para lá, tem almofada para cá, tem gente deitada, tem gente em pé, gente na mesa. E aí as pessoas vão encontrando seus espaços de aprendizagem, onde o corpo delas estão confortáveis. E aí, é claro, né? Nós somos seres preguiçosos por natureza do cérebro para poupar energia. Então, o nosso papel enquanto anfitriã também é dizer, galera, olha só, depois do almoço, vamos levantar, vamos fazer aqui uma atividade de energia para que ninguém durma. Então, a gente também tem que modular isso, né? Mas perceber o movimento. Então, é muito comum, por exemplo, em lideranças, em imersões de liderança, depois do almoço, se a gente estiver numa chácara, numa fazenda, dá ali uns 20 minutos para as pessoas descansarem, dormir um pouquinho na rede, deitar, renovar energia, faz parte do aprender, que o corpo venha junto com a mente, e o coração, e as mãos. Juntos, 10 e 7. E aqui essa frase que para mim também veio assim muito forte, que o grupo é a principal ferramenta do facilitador. Outro dia, a Cacá Renius, que eu amo, do Caótico, ela estaria aqui, mas teve um trabalho para fazer. Ela falou uma coisa muito válida, que é o facilitador é a sua principal ferramenta. Mas eu penso também, eu concordo com isso, que nós somos a nossa principal ferramenta, então nos capacitarmos, cuidar da gente é fundamental. Mas eu penso também que o grupo é a principal ferramenta do facilitador, porque é o grupo que vai criar, é o grupo que vai criar o conteúdo daquela facilitação, sabe? Não é a gente. Eles vão criar o conteúdo, eles vão ditar o caminho. A gente vai aparando, dando suporte, mostrando ferramentas, etc. e tal. Então, para mim, ficou muito forte isso também, que o grupo e o facilitador são ali as principais ferramentas. De novo, né? O que que a gente precisa? A gente precisa papel, caneta, pessoas e um espaço, né? E aí, claro, o espaço também tem o seu papel, né, nesse lugar. Outra coisa valiosa do relatório, não sei quem aí prestou atenção, a duração das sessões. Gente, mais de 2 horas, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais no online, mais de 2 horas. Tá todo mundo sobrecarregado, cansado. E mesmo no presencial, imersões de 8 horas, 6 horas. Divide em blocos de 4 horas, com muitas pausas. Pausas gigantes entre uma atividade e outra para as pessoas fazerem download do que está acontecendo, né? Menos atividade, mais diálogo, espaços para nada, colocar assim na caixa de ferramenta o espaço do nada, como ferramenta, espaço do nada. A gente chama aqui na alma de momento alma. Então, espaço do nada. Deixa a pessoa preencher como ela quiser. E tirar, né, da gente a responsabilidade de salvar o outro. Deixa o outro se salvar por si só, ele é adulto. A maioria das pessoas que a gente trabalha tem doutorado, pós-graduação. Eles sabem se salvar, elas sabem se salvar, né? Elas só precisam da sala, do espaço, lembra isso? E do design, porque às vezes é difícil você tomar uma decisão de qual é a melhor ferramenta, né? Porque são muitas. E eu não trabalho com isso, a pessoa pode pensar. Você sabe qual é a melhor ferramenta para eu tomar essa decisão? Me apresenta a ferramenta, mas deixa que a decisão é comigo. Mas me apresenta aí, passo 1, passo 2, passo 3. E o tipo de sessão, né? Então, aqui é pessoal, online e híbrido. O híbrido também ganhando bastante espaço, né? Que para mim é um grande ganho da pandemia. A gente começa no presencial, vai para o híbrido para ter constância, depois volta no presencial. Então, vai, né, fazendo isso que facilita muito a nossa vida adulta, né? A gente poder só abre
o Zoom, conversa ali 1h30, depois volta para a vida, né? Então, e menos custo também, né, para as empresas, ter o modelo híbrido. Os desafios, então tem aqui, né, 3 grandes desafios. Continuar o trabalho depois, que é a constância, eu falo, e aqui tem uma habilidade que eu acho que todo profissional, não só o facilitador, tem que desenvolver, que é a habilidade de vender. Quem não é vendedor não está na Terra, não está aqui existindo. A gente tem que desenvolver a capacidade de vender, né? Minha mãe está aqui escutando ali, eu desenvolvi uma habilidade de venda, até parou ela. Desenvolvi uma habilidade de venda com ela. Minha família inteira é de empresários, vendedores. Então, assim, eu escutei a vida inteira ela vendendo. E a minha mãe, que está aqui, é uma grande referência de venda para mim. Ela vai chorar agora, mas é verdade, porque ela passava 1 hora conversando com a cliente e no final ela vendia. Eu falava, mãe, você está perdendo 1 hora. Não, filha, ganhei uma cliente para a vida inteira. E é verdade. As clientes dela são clientes de 20 anos, 30 anos. Porque ela se interessa pela vida da pessoa e aí resolve o problema da pessoa, não é um problema de vida, mas assim, minha mãe tinha uma loja de roupa, então ela escutava pessoas, né, para entender o que que ela estava querendo com aquela roupa, qual era o momento daquele lugar para entregar o produto. Então, esse relacionamento é importantíssimo. A capacidade de gerenciamento de energia, como segundo desafio, e o terceiro, encontrar trabalho. Eu escuto muito. é, Especialmente no período de janeiro e fevereiro, a dificuldade de encontrar trabalho. Mas, de novo, né? Qual é a nossa capacidade de vender? E vender não é mandar proposta. Vender é a nossa capacidade de nos relacionarmos com o tema, de nos relacionarmos com o público, de criar autoridade. Autoridade não top-down, mas autoridade assim, olha, eu sei o que eu estou dizendo, eu acredito, brilho no olho, sabe? De falar aquilo como missão mesmo, né? De criar relacionamento, de estar numa comunidade, e por aí vai. Então, para mim, isso é um grande diferencial quando eu estou falando aqui dos grandes desafios. Então, manter o ritmo após as sessões, gerenciando a própria capacidade de energia e encontrar empregos. E aqui eu não gosto muito da palavra empregos, tá? Eu gosto assim, encontrar oportunidades, que são muitas, muitas oportunidades. Quem é Equipe aqui, e nós facilitadores somos muitos Equipe, como é que a gente encontra possibilidade? E aí, eu vou trazer aqui um exemplo de um evento que eu tive por 3 anos em Brasília, chamado Cotidiano Criativo. A Alma tinha 6 meses de vida, foi em 2015. E em Brasília é conhecida como a capital do servidor público, tem muitos servidores públicos, né? E a minha avó a vida inteira queria que eu fosse servidora pública e eu não queria de jeito nenhum. E aí eu fui fazer jornalismo, trabalhei antes com jornalismo, depois trabalhei com marketing, branding, etc. E aí eu descobri os treinamentos de marketing para equipes de varejo e descobri a facilitação. Pronto. E aí eu falei, quem faz facilitação em 2015? Ah, ninguém. Quem é que faz facilitação em Brasília? Quem? Ninguém. Na época, no governo, era chamado de instrutoria. A pessoa que fazia facilitação, chama um instrutor aí técnico que vai fazer uma dinâmica, etc. Ou vai fazer uma sistematização. E aí eu mapeei 40 empresas em Brasília, 40 empresas em Brasília que tinham trabalhos criativos diferentes, que faziam gestão diferente. Mapeei essas empresas e, na época mais analógica que digital, bati na porta de cada um deles. E vendi o projeto para um shopping que é assim, você quer lotar o seu teatro na quarta-feira à noite? E o shopping, me empresta o teatro. Eu vou fazer uma palestra sobre empreendedorismo criativo. E eu fiz isso durante 3 anos. Todo mês tinha uma empresa que contava como era a sua gestão, o que que ela fazia, o que que era diferente, etc. e tal. E foram 3 anos que eu aprendi muito. Tenho relacionamentos hoje de trocas de aprendizado e parceria até hoje dessa época. Conheci muita gente diferente e foi o quê? Como é que eu encontro oportunidades? Indo até as pessoas. Então, até hoje, toda semana, eu tenho 2 cafés, seja virtual, seja presencial, com alguém novo, para eu conhecer, que faz a mesma coisa que eu faço.
Eu marquei um, alguém me indicou ele, que as pessoas já sabem, alguém me indicou, eu marquei, aí quando ele fala o que que ele fez, quando eu escutei, eu falei, nossa, Pedro, isso aqui parece música para mim, você falando, né? Porque quando a gente escuta linguagem que é similar à nossa, né? E a história dele, assim, eu falei, meu, parece música o que você tá me dizendo. Então, assim, essas conexões é como a Cris, né? Assim que eu conheci muitos de vocês, assim, né? É, assim que eu fiz muitas parcerias, então abrir uma sala para falar com as pessoas, criar relacionamentos, é algo que abre oportunidades. Assim que eu e Silvia, né, estamos juntas trabalhando, né, e fizemos um curso juntas, entramos numa sala separada, nos identificamos e depois a Silvia veio me procurar então, isso é muito importante, né? A gente ir até ao encontro de pessoas que podem nos acrescentar. E não é interesse, tá? A palavra não é interesse, a palavra é interessado. É você ser uma pessoa interessada no outro, né? Tem tanta gente criando o mundo, criando coisas incríveis. Eu adoro conhecer gente. Então, fica a dica, querem marcar um café comigo? Sou super aberta, adoro conversar. Eu acho que é aí que nascem as oportunidades, né? E aí vem agora nosso último processo, né? Antes disso, a nossa perguntinha: o que que não pode faltar na sua facilitação? Café. A Demi colocou café. Ah, a Demi está aqui, não vi você. Música, afeto. Ah, e a Cid é a facilitadora do amor. Quebra-gelo. O meu é comida, vocês sabem. Poesia, lindo. Leveza, pensamentos. De novo, gente, olha aqui a tecnologia humana, o quanto ela é fundamental no nosso trabalho. Quanto à arte, tema desse ano da comunidade Alma, a arte em todos os sentidos, né? Não é a arte do artista que está no palco, mas a arte social que a gente faz todo dia. Post-its, boa. Então vamos aqui para o nosso último insight do relatório, né? Aprender a facilitar. Então ali tem uma seção toda dedicada a como que a pessoa se torna facilitadora. E aí, aqui o relatório traz 3 pontos. O aprendizado informal, a maioria das pessoas aprendem observando, fazendo. Eu, durante muito tempo, eu aprendi a facilitar observando o meu mentor, meu primeiro mentor. E eu falava, deixa eu ser sua assistente, deixa eu te ajudar, deixa eu montar para você o roteiro, deixa eu comprar os materiais. E ficava escutando, escutando, escutando. Então, eu aprendi. Aí ele falava, lê esse livro. Eu li todos os livros que ele me indicou. Então, assim, eu aprendi muito, fiz todos os cursos dele. Meu mentor, primeiro, para quem não sabe, eu sempre falo, é o Henrique Santana, para mim, o grande mestre na minha vida. E eu tive um outro mentor também muito bacana, que foi um mentor mais de me ensinar a ser empresária, que foi o Luque Pinheiro. Também tem, assim, muito. Quem quiser os telefones, depois me peçam. São pessoas incríveis. Comunidades, olha aqui. Comunidade foi o lugar que mais apareceu de como as pessoas aprendem. Então, por exemplo, se você pensar, quais são as comunidades que você aprende hoje? São muitas hoje. Eu vou te falar logo a minha primeira, comunidade Alma. Quem aqui é da comunidade Alma? Tem bastante aqui, comunidade Alma. Aqui, ó. É, comunidade Alma é um. Estruturas libertadoras eu participo. Adoro o trabalho do Fernando da Carol e adoro as estruturas libertadoras. A Muta, Marcele, incrível, maravilhosa. Quem mais? Me falem aí. Me falem quem são os nossos pares, nossas comunidades. Raíssa, de onde é você? Target Tio, adoro os meninos Target Tio, sempre me fazem repensar as minhas verdades. Adoro. São super ativistas. Pulsar, boa. Clube dos Ludificadores, bacana. Vamos trazer aqui. E eu falo, as pessoas falam, você é louca, vai falar dos concorrentes, gente. Pensamento de escassez não cabe na minha vida. É, fazer um curso só não te torna facilitador ou facilitadora. Tem que fazer muitos cursos. No caderno que a gente tem lá de atividades, onde tem várias atividades que a gente aprende na formação, no fim tem uma lista com mais de 25 cursos de facilitação. Dá até taquicardia, ansiedade de olhar.
mas é muito curso para se fazer nesse mundo. Então, assim, é um eterno aprendizado. E, assim, eu amo aprender, eu acho tão divertido aprender, né? E aprender facilitação é ótimo, porque é sempre em grupo, é sempre divertido, é sempre desafiador, então é bem bacana. E haja dinheiro, né? Mas a gente vai costurando. E aí, uma frase que para mim é a frase desse relatório: sua jornada e experiências únicas são o que tornam a sua facilitação especial. E aí, na facilitação com alma, as pessoas falam: Fê, quero aprender a facilitação com alma. Venha, porque você não vai aprender a facilitar como a Fernanda Rodrigues. A ideia é que você aprenda a facilitar como Silvia Mendonça, Tatiane Valadão, Mariana Garcia, Fernanda Moraes. Que você aprenda a facilitar com a sua alma, costurando tudo que você aprendeu, tudo que você é, todo o seu repertório, todos os seus livros, as suas poesias, as suas músicas, as suas comidas, né, suas dúvidas. Convidar tudo isso para entrar na sala junto com você. É isso que vai tornar a sua facilitação única. E que vai te trazer o quê? Felicidade de entrar numa sala cheia de conflitos, cheia de gente que tem dificuldade para conversar, de problemas estruturais, de empresas que causam burnout, líderes que causam doenças. Então, é isso que vai te ajudar. É você estar ali conectado com a sua essência, né? Com a sua história. E essa história que vai fazer você fazer atividades únicas, atividades que vão nascer de você, não só um mero repetidor ou repetidora de atividades. Na alma, a gente tem um sistema que a gente aprende a criar uma atividade nossa. Então, cada um vai pegar algo e fazer a sua própria atividade. A partir de um objeto, a partir de uma referência, a partir de uma poesia e por aí vai. Existe uma fórmula, né, que a gente tem ali, que é o design emocional, para criar a sua própria atividade. Então, cursos e formações, olha o tanto de gente que não tem formação, que aprendeu fazendo. Eu vou falar, eu aprendi fazendo bastante vezes, assim, depois que eu fui fazendo curso, né? A minha primeira escola foi a Perestroika, né? Em Brasília eles tinham, mas eu aprendi muito fazendo, lendo livro e desenvolvi minha própria metodologia também, André. André colocou, sou facilitador, mas estou consolidando minha metodologia. Isso é lindo, a alma dele é serviço. Sigo à disposição de todos para colaborar e ajudar, e é assim que eu me mantenho atualizado. Perfeito. Coloca aí onde a gente te encontra. Então tá aqui, ó. A maioria, 46%, não tem formação. Comunidades, então, onde mais a gente aprende? Então tá aqui, ó. Local para prática. E de novo, né? Não tem. Mas local para prática. Uma das principais fontes de aprendizado, suporte e indicações no mundo da facilitação são as comunidades. Então, o quanto que a gente aprende com os nossos pares, com as nossas trocas e por aí vai. Adoro essa frase, não sei quem conhece, não importa o problema, a comunidade é a resposta. Né? Eu gosto muito de uma outra também. O grupo é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente do grupo. Essa é incrível. Né? Para gente que trabalha com colaboração, a gente sabe que um grupo tem uma capacidade, e aí se você trouxer ali os níveis de escutas da teoria U, a escuta regenerativa, que é a última, ela surge a partir de uma escuta coletiva e sistêmica, que ninguém sabe de onde veio a ideia surgiu. É uma coisa meio mágica, assim, pegou de um, pegou de outro, pegou de outro, pegou de outro. E aí a ideia surgiu. E aqui a gente está falando de mudança estrutural, de autoria. De quem é a ideia? Do grupo. Como é que a gente lida com isso no sistema de hoje? Não tem nem legislação para isso ainda. Mas é lindo quando você está ali observando, né? E pensando num outro mundo, que talvez é um mundo que vale a pena, né? De quem é a ideia? Não sei. A ideia ela serve ao problema. Ela não serve ao cidadão. Ela serve ao problema. Porque o problema não é o cidadão, o problema existe por si só. Então, isso é uma outra conversa, né? Mas vamos indo. Bom, finalizando aqui, são 10h25, eu tenho um compromisso com vocês de devolver. O que que você aprendeu hoje sobre você, não sobre o relatório? Relatório, depois vocês vão ler aqui meu slide, vão fazer registros. Tem um dever de casa aqui para quem quiser fazer.
Mas o que que você aprendeu sobre você? Sigo aprendiz também. Que é a nossa alma que faz a facilitação interessante. Boa. Vou fazer uma pergunta. E aí? O que está latente aí na sua alma? Absorver novas ideias? O que mais? Não é algo rápido, né, gente? É uma pergunta profunda essa. Ah, nosso trabalho é necessário. Tão bom, né, Ronaldo? A gente, esse lugar de pertencimento, né? Eu gosto também. Trocar e colaborar mais entre nós, por favor, por favor. Vão pensando aí, vou indo. Tem uma parte final sobre impacto, que é bem importante. E aqui eu gosto muito dessa frase, né? Uma boa facilitação transforma um assunto de chato e incrível, de checkbox, previsível status quo, divertido, compreensível, envolvente, extremamente memorável. Quem aqui já escutou a frase no fim? Nossa, passou tão rápido que eu nem percebi. Por que que a gente não fez isso antes? Quem aqui já ouviu essa frase? Tem impacto melhor que esse? Nossa, a gente produziu em 2 horas o que não fizemos em 2 meses. O que mais que vocês já ouviram de impacto? Eu nunca tive tanto insight na vida. Nunca tive tanto insight em tão pouco tempo, né, Ana? Meu Deus, que mágica que você fez. Sabe o impacto que eu amo quando o grupo cria um grupo de WhatsApp? Gente, vamos criar aqui um grupo do WhatsApp para a gente continuar a conversa depois? É um baita impacto para mim. Ou tipo, eles nem lembram mais que você está na sala, te ignoram completamente. Super impacto. Ou quando a facilitação acaba e eles continuam na sala conversando. Ninguém sai, ninguém quer ir embora, né? Eles ainda estão produzindo, ainda estão sistematizando, estão combinando o que cada um vai fazer, quem vai subir no drive. Ou E simplesmente aqui, estão, ou simplesmente estão ah, se conectando, conversando, talvez nem mais sobre a facilitação, mas se conectaram enquanto pessoas, entende? Para mim isso é sinal de que valeu a pena. exato. Eu falo, nosso papel não é criar o produto, nem a tomada de decisão. O nosso papel é criar o grupo que cria o produto, o grupo que toma a decisão. Então, nós somos especialistas em grupos. Porque a gente não consegue ser especialista em todas as áreas que a gente vai facilitar, entende? Então a gente tem que ser especialista em grupo e deixar quem é especialista ser especialista e tomar a decisão ali. Então no relatório ele coloca, né, o impacto, emergir o potencial das pessoas, capacitando-os a fazer e ser o melhor que podem. Então, né, abrindo a porta para que cada um entregue o seu melhor, a sua capacidade. Ferramenta para a mudança social e estrutural. Aqui a facilitação como um recurso de ativismo mesmo, né? De mudança, de diálogos entre comunidades. E aí vem a terceira, né? O diálogo entre stakeholders. Então, quanto que a facilitação faz empresa conversar com cliente, colaboradores conversar com cliente, cliente conversar com o produto, polos opostos se conversarem, regiões, comunidades, problemas diferentes conversarem. Então, esse é o impacto, né? O nosso impacto, ele pode ser quantitativo, ele é qualitativo, mas ele pode ser quantitativo se você desenhar bons indicadores. Então, se o indicador, por exemplo, de uma facilitação de integração é o quanto essas pessoas se conhecem, e aí você mede antes, de 0 a 10, quanto você conhece essas pessoas? Aí as pessoas colocaram 5. Aí você fica um mês com esse pessoal, com esse grupo, fazendo um monte de facilitação. E de tempos em tempos você faz essa mesma pergunta e você vai medindo que vai crescendo o grau do quanto eu conheço essa pessoa. Quantitativo. Então é possível. Basta que você saiba o que que você quer desse grupo, quais são os comportamentos que vão te indicar o impacto que você precisa fazer, né? Criar esses indicadores estrategicamente.
Finalizando aqui e já indo para um convite final que eu quero fazer para vocês. Então, aqui falando um pouquinho, a gente já até falou desses resultados. Esse dever de casa aqui vou deixar para vocês com os slides, que depois a Tati vai mandar para vocês, perguntinhas para refletir, que é muito importante vocês dedicarem um tempo para escrever o que esse relatório causou em vocês. Adoro essa frase também que está lá, quem somos é como facilitamos, que se conecta muito com a alma, né? Você facilita aquilo que você é. Então, trabalhar quem você é vai melhorar a sua facilitação. Parar de nos contarmos as mentiras, os nossos sabotadores, né? E ir para campo, ir para arena, como diz Benebral lá no livro. Vai para arena, se joga, né? E aí, meu último convite para finalizar, não posso deixar de falar, senão o pessoal do marketing me mata. Dia 14, dia 15, vou estar em São Paulo com a formação de facilitadores com alma. É uma turma que tem como temática arte. Então tá aqui o meu convite para vocês. As inscrições estão abertas e quem estiver nessa live e todo mundo, eu não gosto de criar escassez, gente, mas já estou trabalhando essa semana, né? Um bônus de 20% para quem se inscrever. A Tati está aqui. Tati, se puder colocar aí no chat o link da formação para as pessoas conhecerem. Então tá aqui. O cupom é bônus comunidade. A Tati também vai colocar aqui no chat, depois vai mandar para todo mundo. Dia 14 e 15 eu tô lá em São Paulo e vou ter o prazer de conhecer alguns de vocês pessoalmente. A gente tem pessoas incríveis dentro da comunidade, muitos estão aqui. A gente vive momentos profundos, né, de aprendizado e trocas. Quem entra para a formação entra para a comunidade. A gente tem encontros mensais para continuar o nosso aprendizado, né? Estimula também nesses encontros que os próprios facilitadores sejam anfitriãos para já ir e anfitriãs para ir treinando essa facilitação para quem não tem prática. A gente tem a mentoria Anjo, que é um apoio individual, né? Então, essa mentoria Anjo, a Silvia já fez, por exemplo, ela tem várias formas de funcionar, seja pontual, não sei se Silvia quer falar, mas pontual ou todo o processo. A comunidade Alma, né? A gente tem uma plataforma própria, onde a gente tem ali ferramentas, recursos, vídeos e outros encontros. Então, fazendo aqui a minha venda. Muito obrigada. Meu telefone, meu e-mail, se você quiser entrar em contato, eu sou uma pessoa super acessível, todo mundo sabe disso aqui. E muito simples, eu prezo muito por essa simplicidade, essa conversa tranquila, assim, né? Não sou e nem quero ser distante, porque isso não é nem coerente com tudo que eu acredito. Me contem como vocês saem daqui hoje, para a gente finalizar. Vou parar aqui de compartilhar. Abram os Fer, microfones, por favor. Adoro escutar a voz de vocês. Fer, Fala, Fera. na empresa que eu trabalhei, né, a Capgemini, eu conduzi uma facilitação de aculturamento de UX, onde eu fiz as pessoas, não sei se todo mundo sabe o que é o UX, o X é a experiência do usuário, onde eu fiz as pessoas experimentarem um dia sendo o X, então tendo e não tendo contato com o usuário. Como era resolver o mesmo problema, um grupo tinha contato com o usuário, o outro não tinha, o que não tinha não sabia que o outro tinha. Então, e assim, depois comparar as respostas no final, vendo que mesmo quem tinha acesso ao usuário, se não sabia fazer as perguntas certas, não chegava no resultado ideal, que era o que a gente tinha. A gente dava um desafio, né? Tipo, escolha um restaurante para uma mulher de 40 anos com filhos, nananana, dava todo o perfil. E aí, muitas vezes, mesmo quem tinha o acesso ao usuário não conseguia chegar na resposta que a gente estava esperando, não descobria que, na verdade, a pessoa era vegetariana e ele estava levando num restaurante, numa churrascaria que só tinha carne, porque ele não perguntou.
Então, era bem interessante, bem divertido. A maioria das pessoas gostavam, só os que estavam muito atolados ficavam bravos, mas foi isso. Eu quis compartilhar rapidinho, porque foi algo que a gente fez Qual e era compo- super interessante de fazer, assim, para darem mais valor para o nosso trabalho de pesquisa, darem mais valor, né, para o contato com o usuário final. Foi isso. Perfeito. Eu gosto muito de fazer a pergunta: qual comportamento você queria incentivar no grupo? Eu queria incentivar eles a quererem mais contato com o usuário e entenderem que a fase de UX às vezes demora um pouco, que aquele detalhezinho não é bobo, realmente aquilo faz diferença no final, tipo, aquelas coisas que a gente chega como decisão de UX, foi porque a gente ouviu vários usuários e tal, para não acharem que é, ai, mas por que que o botão tem que ficar nessa posição, ou ser dessa cor, ou, entendeu? Entendi. Era Muito isso, legal. mas é uma valorização, assim, né, do nosso trabalho como UX e mais empatia, assim, deles, e deles verem a importância de falar com usuários também. Perfeito. Obrigada por compartilhar. Eu falo porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que eu escolho a atividade, né? E eu gosto muito de fazer essa pergunta reversa. Qual comportamento você quer ativar? Então, ali vocês queriam ativar a empatia, né? Então, a atividade é Sim, que as pessoas se colocassem ali, né, com e sem a possibilidade de ter contato com o cliente. Então, é muito relevante. E vocês fizeram o quê? Fizeram a própria atividade, né? Ressoaram em você antes. Então, vamos colocar eles para não terem contato e terem contato e perceberem a diferença, né, do que é o nosso a trabalho coletivo. diferença do resultado, exato, porque viam que o grupo que não tinha contato com o usuário ficava ainda mais longe, né, da resposta que era esperada, né? Muito Uma bom. dica, assim, sempre que eu fiz as minhas facilitações, né, lá eu usava FigJam ou Miro, eu sempre coloquei em cada fase da facilitação um post-it com a explicação para aqueles que, foram responder uma mensagem no celular e não ouviram, para não ter que ficar repetindo a instrução. Aí fica uma dica aí também. Maravilhoso, Xará, gostei. Quem mais? Perguntas, insights? Eu adoro esses momentos, gente. A sala da alma sempre tem esse momento. Elisa está aqui, ficou antes comigo, que é esse momento da gente ficar. Boa. É bom. Tem uma, tem uma questão, não sei se eu posso falar, não sei se está aberta. Pode, por favor, tá tudo aberto. Ô, Fernanda, infelizmente, né, eu já passei por algumas empresas, né, e sempre é a mesma abordagem, né, uma abordagem mais autoritária, hierárquica, uma abordagem que se concentra muito em cobrança e resultados. Muito do que a gente fala hoje, muito que é pautado em reuniões, né, integrações, né, não se faz, infelizmente, não se faz no dia a dia, né? Essa cobrança, esse foco em resultados, em impor regras, enfim, muito pouco se vê a motivação da equipe, é muito triste. E eu, como eu sou um cara muito, infelizmente, sou um cara muito retrospectivo, enfim, no meu eu, né? Daí eu fico muito fechado, né? Infelizmente, né? E já trabalhei em algumas mais raras, as empresas que da qual você é inspirado, você é motivado, você trabalha com bem-estar, enfim, né? Daí a gente pensa muito nas big techs, né? Americanas, né? Essas empresas de tecnologias. Você pontuou muito bem aí sobre a moça, as duas meninas lá que dormiu 10 minutinhos, né? E esse bem-estar é o que facilita muito, né? E a gente está muito distante, eu vejo uma situação muito distante hoje na nossa realidade, infelizmente. Você entendeu? Fora as outras questões que não é pautada, né, sobre integrar a galera, integrar vários grupos, né? Enfim, é difícil.
Tem essa realidade aí, né? Que aí mostra mais ainda o quanto, né, nós podemos atuar. Mas sim, ainda a maioria é uma liderança comando e controle, né? Cheia de regras, que tem aquele convite, né? Eu quero que vocês sejam, como é que fala? Criativos, independentes e assim, que vocês tenham autonomia para propor, mas aí você também não pode ser muito artista, você não pode aparecer muito, você não pode fazer muito. Então, tem uma dificuldade, né, que eu acho que é estrutural nossa de como a gente ainda tem resultados, mas sem corromper a alma, né, sem como que a gente ainda mantém o equilíbrio de ganha-ganha. É difícil mesmo, né? Eu que venho aí na minha própria empresa tentando sempre implementar um lugar diferente, né? De um modelo de empresa diferente é difícil porque são muitos anos que nós somos levados a pensar de uma forma, de como a gente tem que ser, como a gente tem que liderar, como a gente tem que gerenciar, que a gente não pode se vulnerabilizar. Então é uma mudança que requer paciência, né, na minha cabeça, vontade, né? O Otto Scharme fala coração aberto, mente aberta. Eu gosto muito de me inspirar, né, nessas pessoas que já estão fazendo isso com grandes lideranças mundiais. E é isso, resiliência, né? E fazer a nossa parte. Eu sempre falo, né, Ademir, o que que a gente está fazendo? Então, eu sei que você é um grande poeta, por exemplo, então a poesia já é seu ativismo no mundo, né? Então, se a pessoa dedicou um tempinho para ler uma poesia, você já está interferindo, assim, né? Você já está dando um pouquinho desse design para que ela tenha um alívio. Eu penso assim, não sei como vocês pensam, fico aqui Fê, à lembrei disposição. da nossa conversa aquele dia, de que nem toda empresa está preparada para uma facilitação toda desconstruída, com alma e com arte, né? Mas não quer dizer que a gente não consiga um pequeno espaço, ou em algum momento, ou em alguma coisa. Eu entendo que eu fiquei um ano, Ademir, nessa loucura de trabalhar em um monte de lugar, menos em algum lugar que eu tivesse um retorno pessoal, né? Tinha um retorno financeiro para sustentar minha família e tudo mais, mas eu não tinha essa coisa da satisfação pessoal, de me sentir num lugar que eu podia ser eu, que eu podia estar aberta, que eu podia criar, né? Eu era uma engrenagem numa máquina, fazendo a máquina girar e a máquina funcionar. Mas é isso, às vezes a gente consegue plantar uma sementinha nas pessoas que estão trabalhando diretamente com a gente ali de alguma forma para tentar quebrar alguma coisa e vir trazendo esse um pouco do que é que alimenta a gente, né, de alguma forma, porque a gente também tem que se alimentar no lugar que a gente está de uma forma produtiva. E eu sou essa pessoa, eu sou muito fechada. A Fer me conhece, eu sou muito quietinha. Para eu falar alguma coisa, eu tenho que ficar mexida. É igual agora. Eu falei, gente, eu compartilho do que o Ademir tá falando. Para mim, isso faz muito sentido. Trabalhar num lugar que eu não possa ser eu é muito difícil para mim. Eu preciso saber que eu posso ser eu. Inclusive, ser eu fechadinha do meu jeitinho aqui, mas que eu contribuo ali, contribuo aqui, contribuo ali. E eu me sinto bem. Eu preciso trabalhar, por exemplo, com justiça. Eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu sinta que eu tô contribuindo com outras pessoas, que eu estou facilitando a vida de outras pessoas, senão tem uma coisa errada para mim. Mas é isso, nesses pequenos elementos que eu comecei a prestar atenção, eu consegui, de alguma forma, contribuir ali com um pouquinho, né? Eu estava trabalhando com recreação infantil. E aí, na recreação, eu não conseguia, por exemplo, chegar até a família, porque eu só trabalhava com as crianças. Eu olhava para a criança e eu via uma situação, eu falava assim, gente, eu precisava falar com a família dessa criança, mas ali, como recreadora, não é meu papel também, eu não posso. Então, eu plantava a sementinha naquela criança. Menina, fala com o seu papai e sua mamãe, eles têm que saber disso. Então, assim, de alguma forma, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E ali aquilo foi me trazendo algum certo conforto pessoal, né? Além do profissional, assim, que eu acho que é o que a gente consegue fazer, tentar achar brecha, né? Sim, sendo você, né? Eu fui gestora há bastante tempo também. Eu gerenciei uma equipe de design por 7 anos. E várias vezes o meu chefe perguntava para a secretária: cadê a Fernanda e a equipe dela? Ah, eles foram criar lá no parque. Eu catava a equipe toda e ia para o parque, para o nosso processo de criação, que era uma equipe de design fechada numa sala, sem janela, sem nada. Eu ia para o parque, né? Ou então chegava na minha sala e tinha música,
tinha um momento de descontração. Então, eu acho que depende muito também da liderança, né? A liderança abraçar essas pequenas mudanças. E a gente sempre batia as metas. Então, a minha resposta para não estamos no escritório, mas estamos no parque, eram as metas, a gente batia as metas, né? Então, e eu tinha espaço para isso, né? Mas um espaço que eu fui conquistando, porque eu sempre fui muito questionadora também, né? Por quê? Porque eu tenho que bater ponto se eu bater a meta. Então eu tinha esses questionamentos, né? Que muitas vezes deu certo, outras eu, eu tive que fui convidada a ir embora, mas assim, que eu fui indo, né? Construindo a minha inquietude no mundo. Eu acho que essa inquietude também, né, é importante. É claro que todos nós temos contas e etc., a vida, né, circulando. Gente, nós estamos aqui no que é intitulado na alma pós-encontro, então tá todo mundo liberado aqui, nós estamos conversando, mas já finalizamos, assim, para ninguém se sentir também na obrigação. Mas a gente adora o pós-encontro, que é ficar conversando aqui mais um pouquinho, que é a hora do café. Então é isso, assim, né? Acho que é o quanto também a gente está disposto a ficarmos incomodados e aceitar, de alguma forma, ajudar esse incômodo a sair, né? Então, cada um tem o seu nível, né, de conseguir. Então, e claro, né, as organizações de hoje não convidam muito questionadores, algumas sim, outras não. Mas é a gente tendo essa coragem, né? Eu falo que tem que ter muita coragem também. Mas fico muito feliz de você estar aqui, de todos terem vindo, né? E a gente ter esse tempo para falar sobre a profissão que eu abracei há aí uns 14 anos da minha vida já. Vamos então. Beijo para todos. Obrigada. Tchau, Ju, Elisa, obrigada por estar aqui. Fê, Érica, todos que vieram. Um beijo.